Olá, me chamo Humberto Júnior, sou psicólogo clínico, psicanalista lacaniano, supervisor e escritor. E esse é o podcast Alô Lacan, um podcast para tratar, comentar e criticar o lacanismo contemporâneo, a prática psicanalítica e não só. Estamos aqui em mais um episódio desse podcast super especial, desse novo projeto que eu tenho a honra de estar calcando. E hoje eu recebo uma presença muito especial para mim. Eu acho que é o único episódio do podcast que vai ser gravado presencialmente, que é a presença de Thalita Noronha. É uma querida que eu conheci já há um tempo. A gente se conheceu naquele grupo de estudo dos domingos. Tu lembra, né? Foi. A gente estava estudando as 4 mais 1 condições da análise. Eu chamei você hoje para falar um pouco sobre a questão do ensino e da transmissão da psicanálise na universidade. A gente tem visto que isso é uma certa problemática para o nosso campo. Isso já era uma implicação desde Freud. O Lacan elabora um discurso que ele chama de discurso universitário. E penso que isso é um ponto que precisa ser problematizado por nós, enquanto praticantes da psicanálise, e que eu acho que vale a pena ser pensado, questionado, e enfim. Então, seja muito bem-vinda. Queria que você se apresentasse um pouco para quem vai nos ouvir. A gente pode, a partir daí, bater no papo. E aí eu já aproveito para adiantar a questão, que é: o que você pensa sobre essa coisa? Se para você existe uma diferença entre ensino e transmissão, e o que você pensa sobre isso dentro do campo universitário? Eu já vi que você também já está inserida nesse ponto da universidade, e, enfim, hora ou outra falando da psicanálise e também como supervisora. Mas vou deixar que você fale. Seja bem-vinda. Então, gente, meu nome é Thalita Noronha, né? Também sou psicóloga psicanalista, assim como o Humberto. Também tenho formação, né, um mestrado em Psicologia da Saúde, dou supervisão no IBRAPSI, que é o Instituto Brasileiro de Psicanálise, lá de Londrina, no Paraná. Outras supervisões também paralelas a isso. Tenho especialização em psicanálise também. E o próximo passo seria justamente o doutorado, né? Então, de alguma forma, estou muito inserida no ensino e na transmissão da psicanálise dentro das universidades. A gente estava conversando, né, para não dizer fofocando, enquanto tomava um café antes da gravação agora, e acabou que a gente estava falando justamente disso, né, falando de muita coisa em relação à questão do ensino e da transmissão da psicanálise. Talvez a primeira coisa que me venha à cabeça quando eu falo disso, quando eu penso na psicanálise, não só na psicanálise, mas na questão da universidade de um modo geral. Claro, isso pode estar muito enviesado pela instituição da qual eu vim, né, que foi a UEPB, de que o ensino, ou a transmissão, vamos falar aqui de ensino de um modo geral, ela faz parte das gerações que estão vindo para o curso, né, porque, por exemplo, a UEPB, como eu estava conversando com você anteriormente, ela tinha uma tradição da psicanálise muito forte, né, inclusive pelos professores mais antigos que já tinham lá, então já tinha essa tradição da psicanálise. E aí a cada nova turma que vai entrando, cada nova geração que vai renovando os alunos e a forma de falar com esses alunos e falar para esses alunos, vai modificando também a inclinação da instituição para qual enviesamento da psicologia vai ter. Então, antes de eu ingressar na universidade, era muito psicanálise, pelo menos são as histórias que se ouvia ali dentro. Dentro da minha graduação, da minha turma, e ali o pessoal que estava em torno da minha turma, já foi uma divisão mais entre TCC e psicanálise, e hoje em dia já quem está na psicanálise é rechaçado lá dentro. Inclusive faz até questão de não dizer que vai seguir pela psicanálise, porque vai sofrer preconceito entre os alunos, né? Não sei dizer no sentido dos professores para os alunos. Então, a instituição ela tem uma grande parcela de culpa, de responsabilidade ou de afetação dentro dessas pessoas, porque se você vai para um curso em busca da inclinação ali ser mais psicanalítica, você já vai sabendo o que você vai encontrar, né? Ou não. Que não quer dizer que vai se repetir lá na frente. Mas a institucionalização de um conteúdo, ela já vem sendo falada desde Freud, né? No final das contas, muitos dos primeiros artigos ali de Freud
falam justamente sobre o ensino e a transmissão, não se falava talvez nem em transmissão, mas do ensino da psicanálise aos médicos, né? Porque Freud era médico e ele vinha dessa tradição da medicina. Então, a psicanálise que era feita lá naquela época era a psicanálise para médicos praticarem, né? Tanto é que tem um artigo que eu não sei se eu lembro o nome agora, que é Orientações para o médico que pratica a psicanálise. Inclusive, tem vários textos que falam da psicanálise dentro das instituições. Um deles de 1919, que é justamente deve a psicanálise estar nas instituições ou ser ensinada dentro das instituições, alguma coisa assim. Que ele problematiza justamente essa questão, não problematiza da forma como a gente vai fazer hoje, mas ele problematiza no sentido de que é possível, deve ser ensinado, para que serve, para quem serve, né, a psicanálise dentro das instituições. Vou pegar a minha cola aqui. Tem uma coisa que Freud disse, que é que os psicanalistas eles podem prescindir da universidade para se fazerem psicanalistas, como a gente faz hoje. Né? A gente sabe que não existe uma carteirinha de psicanalista, não existe um certificado, um diploma, e pode até existir da formação ou de uma especialização, como é o caso do meu, por exemplo, especialista em teoria e técnica psicanalítica. Mas isso não me forma psicanalista, né? Isso não diz nada de mim. E para Freud, ele diz que existem várias vias pelas quais alguém pode se tornar psicanalista. Primeiro, a partir da literatura dele mesmo, né? Então, a partir dos livros, dos artigos, hoje em dia, né? A gente pode ter essa formação através dos atendimentos, né? Da sua prática enquanto psicanalista, da sua supervisão, de você estar em contato com os pares. Então, muito se aprende quando você está em contato com esses pares, ou dentro de uma institucionalização da psicanálise numa instituição, seguir a partir desse ponto. Então, nesse ponto, a gente pode ficar muito feliz, porque a psicanálise não é tão burocrática nesse sentido de uma instituição, de ter que fazer um curso de não sei quantos anos, para você ser habilitado, como, por exemplo, pelo CRP, para ser psicanalista. E, ao mesmo tempo, isso traz uma preocupação de que qualquer pessoa pode se nomear psicanalista, né? Inclusive, há uma discussão de formalizar um curso de psicanálise, de ter uma graduação em psicanálise dentro das instituições, que particularmente eu acho que é uma discussão que não vai mudar em nada, né? Também, a não ser que seja regulamentada, né? De ter um CRP para psicanálise, né? Um Conselho Federal de Psicanálise, um CFP, nesse sentido. Eu penso, particularmente, que é uma discussão que não vai mudar muita coisa. Alguém vai inventar alguma forma de se nomear psicanalista depois com isso. Uhum. E eu acho que a gente entra numa pauta que diz respeito a um outro episódio também, que inclusive já está gravado, que é sobre tornar-se e formar-se psicanalista. Que a gente entra na pauta do cunho, um tanto... eu vou usar isso, mas eu sei que você é apedrejado. Um tanto quanto da ideia do mercenarismo, né, que envolve a maioria das escolas de psicanálise, porque criar uma forma de institucionalizar a psicanálise seria, na melhor das hipóteses, cada escola abrir mão do seu governo e dos seus requisitos para formar um psicanalista. E, obviamente, que cada escola tem seu investimento financeiro. Então, as escolas deixariam de existir para que existisse um único conselho. Quem vai abrir mão da sua própria escola para formar um conselho, sendo que em psicanálise a única certeza que nós temos é de que se tiver 100 psicanalistas numa sala, vai haver 100 opiniões diferentes e briga em cima de cada um querendo levantar seu estandarte de verdade. Espera-se, né, que existam todas essas visões. Então, assim, é um problema, né? Essa coisa eu penso, né? Quando a gente começa a problematizar, e essa é a ideia desse episódio, pensar nessa ideia da transmissão e do ensino da psicanálise, porque o que é a transmissão? Se não tentar dizer do indizível. E o que é o ensino se não reproduzir algo que já se sabe? Porque ensino diz respeito à tua interpretação do que você leu, né? Você, por exemplo, só fala do Freud agora, como você está falando com essa propriedade, porque outrora você leu alguma coisa relativa a ele. Do texto, da referência que você fez ao ano do texto. Então é a sua interpretação na condição de comentadora, né? Porque na melhor das hipóteses a gente acha que comentador é só aquele que escreve, né? Os livros, Forbes, Marcos Antônio Coutinho Jorge, Antônio Quinet, Maria Homem. Mas na verdade comentador é todo aquele que comenta o texto, né? Como nós estamos fazendo agora. Então, assim, será que isso é possível? Será que tem tempo para se transmitir o indizível dentro do contexto universitário?
né? Quando, por exemplo, o modelo que se oferta dentro da proposta das supervisões, que nós ambos participamos, né, dentro do contexto universitário, é, na verdade, um modelo médico, de anamnese, de decurso, de prestar contas na supervisão de tudo que você disse, de tudo que o paciente disse. Isso é um modelo médico. E Freud já nos alertava que o modelo da medicina não tem espaço para subjetividade. A gente revisita as bases epistemológicas e históricas da medicina. A gente tem Hipócrates que revoluciona a história da medicina, tentando incutir na medicina, na prática da medicina, um modelo mais humano. Mas aí é uma questão que eu te faço, para você talvez se sentir à vontade de discorrer um pouco mais. Será que tem tempo na universidade para transmitir o indizível, para dizer desse indizível que a psicanálise tanto tenta há tanto tempo bater nessa tecla? Tem uma outra questão ainda que entra junto disso aí que você está falando, que é o seguinte: por que é que toda vez que a gente vai falar de psicanálise, a gente fala de ensino, transmissão, por osmose, som, comentação do que foi? A gente sempre faz esse arrudeio, essa poesia que a psicanálise tem, essa coisa de arrudear muito nas situações. Vamos conceitualizar, né? O que seria ensino, o que seria transmissão na psicanálise. Ensino, você fala de comentar, de pegar algo, né? Sei lá, Freud, eu faço uma interpretação, passo para os alunos, e quando na prova eu cobro algo deles, eu cobro a reprodução do que eu falei. Sim. Né? Porque se for uma outra reprodução, tá errado. Né? A nota é zero. A nota é zero. Mas eu estou fazendo isso porque a instituição me pede que eu faça, me obriga Tem que eu faça isso. contrário. Claro, tem um ou outro que vai contra o sistema, que consegue fazer uma interpretação, né? Como seriam as provas de psicanálise dos concursos. 5 alternativas, escolha uma delas e vai dizer tudo o que eu preciso saber sobre essa pergunta. Uhum. Então, né, qual é o nome completo de Freud? Só vai ter uma opção, né, dentro daquilo ali, não dá margem para uma outra coisa. Mas a questão da transmissão na psicanálise, que a gente fala de transmissão e não de ensino, é porque a psicanálise ela é sempre uma outra coisa. Ela é sempre muito à parte. Ela é sempre muito de inclusão de um resto que nunca vai ter. De uma falta, de um lugar que nunca vai conseguir preencher de forma total, que basicamente é o que a gente faz enquanto psicanalistas com os nossos pacientes. Tentar fazê-los entender que você nunca vai preencher algumas faltas ou uma falta essencial. E a psicanálise está incluída nisso, ela compreende que existe sempre um resto, que se eu falo o alfabeto inteiro, talvez tenha uma letra que você não conseguiu aprender ou que eu não falei da forma como eu achei que eu gostaria de falar, né? Então, quando se fala em transmissão, se fala de eu dou o que eu posso, sabendo que isso não é tudo e que talvez isso não seja nada. Você entende o que você pode, de acordo com os significantes, os símbolos que você já tem em relação a isso. E aquilo também você vai processar dentro da sua cabeça. E quando você vai falar para uma terceira pessoa, já pode ser uma outra coisa totalmente diversa. Então, transmissão é nesse sentido. Ensino é um Ctrl-C, Ctrl-V de tudo no final das contas. Essencialmente é isso. É pegar a fórmula de Bhaskara, passar para você e você vai ter que aplicar ela da mesma forma. Então, nas ciências humanas, nas ciências da saúde, que a psicanálise até hoje não se sabe onde é que está dentro disso, é essa fórmula muito bem feita, muito bem construída, que é o que você tem que fazer. Quando a gente vai falar das formações em psicanálise, tem uma coisa que é muito interessante. Na formação acadêmica pública, não sei se na particular, que é assim, se você vai fazer um mestrado, para você entrar no mestrado, o que é que você quer com essa pós-graduação? Você quer aprender a pesquisar. Supõe-se que você não sabe pesquisar e que você quer lá aprender a pesquisar. Só que para você entrar no mestrado, você tem que fazer um projeto de pesquisa. Como eu vou fazer um projeto de pesquisa se eu não sei pesquisar? Né? Então, as instituições de psicanálise também funcionam assim. Elas já te obrigam a ter algum arcabouço de não vir cru, não vir zerado, porque ela não tem tempo para te ensinar isso. Ela não tem interesse e não tem tempo de te ensinar sobre algo que você já deveria saber, mas você está entrando para fazer essa formação. Então, no final das contas, como é que você faz? Você tem que estudar anos antes para poder conseguir entrar numa formação, para começar a fazer uma formação que é básica, se diz básica. Então, se diz básica, qualquer pessoa pode entrar de qualquer forma, né? Não precisa fazer um artigo, não precisa fazer, sei lá, uma seleção, uma prova, não precisa fazer uma prova didática, como nos concursos. Então, deveria entrar todo mundo e qualquer pessoa. Isso é muito interessante que você diz, né? Essa coisa do que se supõe saber, do que se deveria saber quando se entra numa formação básica em psicanálise. E você falando, eu fiquei pensando
uma referência que o Lacan faz a posição do analista dentro da cadeia discursiva é menos um. E eu acho que essa é a posição da psicanálise entre as ciências, né? Entre as tantas ciências, porque, como você disse, a psicanálise ela não se enquadra dentro de uma ciência específica, ela não se diz alguma coisa, Freud não teve e até deu um passo atrás quando foi convocado a dizer em que posição a psicanálise ocupava. Lacan muito menos, ele problematiza, inclui várias ciências dentro dessa prática de uma nova psicanálise, eu assim considero, mas obviamente não dispensando a prática freudiana. Eu acho que aí a gente entra numa questão, né? Ainda voltando a esse ponto da universidade. Um psicanalista se forma na universidade? Né? Eu acho que essa é uma resposta muito óbvia que a gente sempre tem na ponta da língua. Não. Mas onde se forma um psicanalista? Né? Eu acho que esse é um ponto interessante para a gente também falar, né? Onde se forma, quais são os requisitos? Tá, você tem o tripé, você tem a supervisão, tem sua análise, tem o estudo teórico, está entre os pares. Mas qual é o momento de se autorizar psicanalista? Qual é o requisito? Quem é que autoriza? Dentro de uma proposta de transmissão da escola, quem é que autoriza, né? O genro do Lacan ainda usa, dentro da proposta das escolas ligadas à MP, na proposta do passe, em que você se faz passante e você se torna uma dentro do contexto da escola. Mas para uma outra escola você não é nada. Então, assim, inevitavelmente a gente entra numa problematização daquilo que você trazia no início, de institucionalizar a psicanálise e talvez tirá-la das suas origens, que nasce como esse menos um, fora da cadeia lógica das outras ciências. Só que aí eu acho que a gente entra num ponto de angústia, porque a gente não suporta o vazio de significação, né? A gente precisa dar um nome para as coisas. Nome aos bois. Sempre a gente tem essa tendência a dar nome às coisas. Será que a gente suporta praticar uma psicanálise que, eu vou usar essa palavra, mas com muito cuidado, é independente das outras ciências? E aí, Thalita, eu acho que é um outro ponto também para a gente discutir. Eu quero ouvir você. Eu tenho um grupo de estudos dos escritos do Lacan nas sextas-feiras, às 15 horas. E aí eu levantei uma questão. Que nós não temos uma data de quando a psicanálise entrou nas universidades aqui no Brasil, por exemplo. Porque, por exemplo, você fala dessa questão de quem é maior, de quem é menor, da maior popularidade das outras abordagens. Primeiro que a psicanálise é levada ao registro de uma abordagem dentro da universidade. Há uma escola da psicologia, é assim que nos é entregue, né? Psicanálise é uma das escolas de psicologia. Depois tem a questão da rivalidade. Fulano tem mais evidência científica, cicrano trabalha melhor, e aí a psicanálise fica como a sobra, né? Psicologia baseada em evidência. Pronto. E aí, eu acho que tem um problema também da psicanálise estar dentro da universidade, porque ela é colocada no registro de uma simples abordagem da psicologia. O que é que tu achas? Tem tanta coisa que eu acho que eu poderia falar sobre isso tudo, mas assim, vou falar de mim. Tem gente que já entra no curso de psicologia querendo a psicanálise, sabe? Já sabe quem é Freud. Eu nem sabia quem era Freud, tirando por aquela música do Freud Explica, eu nem sabia quem era Freud quando eu entrei no curso de psicologia. E eu só tive, acredito que 2 cadeiras, 2 componentes de psicanálise dentro do curso. Tive mais de 8 de psicologia organizacional. Nossa. E tive 2 de psicanálise, das quais uma foi menos de meio período, porque houve uma licença da professora e, enfim, muitas burocracias que acabaram fazendo a gente só ter 2 semanas de aula. Então, nessa semana foi Freud, Lacan, Adler, Melanie Klein, Winnicott, todo mundo de uma vez só. Então, assim, quando eu tive essa cadeira, esse componente, eu lembro de virar para um colega de sala e dizer: isso é muita besteira, muitíssima besteira. Que inconsciente, quem disse, né? Cadê as evidências? Cadê a psicologia baseada em evidências? Tudo bem, segui minha vida normalmente dentro do curso. Em algum momento, não sei qual momento, de repente me apaixonei pela psicanálise. Até então eu segui um caminho da psicologia jurídica, fazia tudo dentro da psicologia jurídica e achava que era o que eu queria para a minha vida. Quando eu descobri, de alguma forma, quando a psicanálise me tocou desse outro lugar, que talvez seja isso também a dimensão do que é a psicanálise dentro de qualquer lugar, essa questão do atravessamento, eu percebi que agora a psicologia jurídica é só minha amante. Meu verdadeiro amor é a psicanálise. E desde então estou aí. E, claro, em momentos mais apaixonados, momentos menos apaixonados, que faz parte, eu acho até saudável isso, né,
né? Só posso, aquela coisa, só posso amar alguém de quem eu posso me afastar de vez em quando. Então, a psicanálise, ela tem essa questão do atravessamento, de tocar em algo em você, que pode ser da teoria, pode ser do professor que está ministrando aquela aula, que pode ser de um bocado de lugares. Então, a psicanálise, ela toca em você num lugar que você não sabe dizer como, quando, quem, em que momento entrou na sua vida, você só sabe dizer que a psicanálise está ali, né? E aí a psicanálise, a teoria, a psicanálise, o analista que está ali naquele encontro com você, o professor, não sei, né? Mas a psicanálise, ela é justamente isso que a gente não consegue explicar, os outros não conseguem entender e fica por isso mesmo, né? Porque ela tem essa coisa do 1 a 1, né? Que a gente adora falar em psicanálise, que é do 1 a 1. Ela toca no que é único em você, toca no que é único em mim. Embora a gente tenha o mesmo sintoma, a gente segue. E que bom seria para a sociedade e a cultura que a gente tem hoje se houvesse um curso de graduação em psicanálise que no final você sai com um diploma de psicanalista. E melhor ainda seria se a gente tivesse um distintivo de psicanalista. Porque isso ia tapar, ia tamponar a falta de muita gente. Que justamente é essa angústia da psicanálise. Mas o que é que eu vou fazer para ser analista? Você pode fazer muita coisa, mas também você pode não fazer nada e se nomear psicanalista. Sim. Porque quando um paciente vem pra gente, ele não pergunta, vem cá, você está há quantos anos na psicanálise? Vem cá, você se formou aonde? Vem cá, você tem mestrado, doutorado? Quando foi a última vez que você leu um texto de Freud? Né? Não quer saber sobre isso. Sim. Então a formação em psicanálise só importa entre os pares. E é entre os pares que a gente não vai fazer diferença. A gente vai fazer com o paciente. Então, que bom seria se dentro de uma sala com 100 psicanalistas tivessem ideias diferentes. Mas não tem. Porque nesse ponto a psicanálise eu preciso comparar com a religião, porque não tem uma outra coisa tão doutrinária quanto a religião. A Bíblia está lá, ou qualquer que seja a Bíblia de outras religiões. Mas a forma como o padre e o pastor vão falar do que está escrito ali faz a religião, que não é a fé, que não é o atravessamento particular de cada pessoa. Então, a psicanálise, ela é levada das duas uma. Ou a uma doutrina, ou a religião, vou seguir isso aqui cegamente, ou a nada. Porque ela não tem evidências. Que evidências são essas? Eu não sei você, mas eu consigo ver evidências da psicanálise funcionando, da psicanálise dando certo, da psicanálise servindo para alguma coisa em mim, na minha análise. E eu consigo ver isso com os pacientes. Como é que eu mensuro isso? Não sei. Eu posso dizer que dia 1º de agosto o paciente estava assim, dia 5 de dezembro o paciente não está mais assim. Mas quem sabe se dia 3 de fevereiro não vai estar assim de novo. Então como é que eu vou evidenciar isso? Essa coisa que você falou, da anamnese das primeiras sessões. Quando eu fazia estágio, tinha a anamnesezinha, né, para criança, para adulto, vamos responder aqui seu nome, seu isso, seu aquilo, qual é a sua queixa principal. Já vinha com essa ficha. A gente já escolheu o paciente pela queixa principal que tinha na anamnese. E isso é muito interessante porque faz parte da burocracia, da mensuração, da necessidade de mensuração das instituições, de saber o nome, de saber quantos anos aquela pessoa tem, de saber isso e aquilo, para poder dizer no final do ano, tantas pessoas de 50 a 60 anos procuraram a clínica esse ano. E tudo bem, estatisticamente isso é ótimo de saber, porque a gente também consegue verificar qual é o público que está se utilizando daquele serviço. Mas para a psicanálise, no fazer, na atuação, na diferença que a gente pode fazer, salvando ou não aquela vida, isso não faz diferença nenhuma. Então, quando você escreve seus casos, e aí Freud tem aquela coisa do não escreva enquanto o paciente está falando, porque você acaba enviesando. E algumas vezes é muito bom escrever, né? Porque são tantas informações que você precisa dar conta dentro de uma sessão, né? Trazer no supervisão 4 casos, por exemplo, é preciso fazer isso, mas é de outra ordem. É da ordem da não obrigação. Talvez a psicanálise seja isso. Embora a psicanálise possa ser considerada como uma doutrina, né, uma religião, que a gente diz amém para tudo que Freud e Lacan falaram, e Milley, quem quer que seja, que não deve ser assim, embora seja dessa forma, a gente toma autonomia quando a gente começa a se desvencilhar dessas coisas. Então você tem que atender de bege, de salto fino, alto, não pode usar batom vermelho, nem pode usar decote, porque isso pode ativar alguma coisa no paciente. E nem pode estar no Instagram. E nem pode estar no Instagram. E nem pode, né? Tem aquelas coisas do código de ética da psicologia, que são da psicologia, não são da psicanálise, né? Então, assim, à medida que a gente não tem algo que nos limite, que diga a partir daqui você é um psicanalista, né? E a gente pode entender isso ou como uma limitação ou como ponto de partida,
Então, a gente pode e deve se nomear psicanalista quando a gente conseguir eticamente poder sustentar esse lugar. E aí, esses dias você estava falando de bancar o desejo dentro da psicanálise. E essa é uma discussão que é ótima da gente fazer, porque, assim, desejo não paga conta de água e de luz, né? Desejo não bota comida na mesa. Desejo não faz a gente estar vivendo o nosso próprio processo de luto e tá dando conta do luto de alguém na análise, né? Então, nesse ponto que a psicanálise não é uma religião, é interessante que a gente consiga se desvencilhar disso, e é muito difícil a gente se desvencilhar disso você não pode falar assim, assim, assado com o seu paciente, você não pode rir durante a sessão, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode bocejar, você não pode, sei lá, espirrar no meio da sessão, porque o paciente pode entrar em parafuso com aquilo. Isso tira a dimensão do sujeito. E a psicanálise, ela é e sempre foi, pelo menos de Freud, a gente está partindo somente de Freud, uma contracultura. Ela não está se propondo a ir a favor da cultura, a favor dos estándares das coisas que estão lá postas, né? E por isso Freud, ele era muito... Ele criou, né? E ele fazia justamente assim. A psicanálise, ela não foi uma ciência, né? É uma psicologia baseada em evidências, com muitos risos no final, que foi criada quando Freud sentou, escreveu todos os livros dele e disse, pronto, criei uma nova teoria. Não, a psicanálise, ela foi feita caminhando, à medida que ela ia caminhando. Então, também, tudo que se propõe dentro da psicanálise é fazer o caminho enquanto se caminha, né? Conhecendo um caminho e construindo o caminho assim, da forma como você vai caminhando. E por que eu estou falando isso? Porque se autorizar o psicanalista é entender que você não vai chegar num ponto em que você vai estar pronto. Você precisa ir caminhando, ir fazendo supervisões, ir fazendo sua análise, ir pegando pacientes, ir fazendo análises, e enquanto isso você vai caminhando e se formando e se entendendo o outro, entendendo tudo. Não é como se a gente tivesse um ponto de chegada e um ponto de partida. E é isso que tanto desgraça a cabeça de todo mundo dentro da psicanálise. Porque a psicanálise não tem margem, não tem um contorno definido. Ela é só aquele borrão, aquela névoa, que a gente tenta delimitar, botar dentro de uma bolha, botar dentro de um círculo e não consegue. Isso é muito bom ou muito ruim. Você falando me faz pensar, né? Acho que estar na psicanálise, caminhar pela psicanálise é sair de um lugar, de encontrar lugar algum, né? Porque não se tem um lugar a se chegar a não ser o próprio caminho. Para quem pratica a psicanálise ou para quem faz análise, o caminho é o lugar, né? Não tem onde se chegar, eu vou chegar em tal lugar. E você entra em várias discussões que são muito interessantes, que é essa coisa de bancar o desejo. Para mim, isso é horroroso, né? Isso é uma discussão muito absurda. Bancar o desejo, bancar a clínica e bancar a falta são discursos, são reproduções institucionais que a gente escuta os grandes outros e reproduz isso sem sequer pensar do que se trata. Porque, por exemplo, eu vou bancar o desejo, mas o que é bancar? E o que é isso que você chama de desejo? Né? Se desejo é sempre desejo de desejar, como é que se banca uma coisa que está em movimento? A gente banca uma coisa estática, uma coisa que não existe enquanto ser, né? E essa coisa de que você vai problematizando, eu acho que nós somos tomados, na melhor das hipóteses, pelo discurso histérico. Todos, sem exceção. Porque a todo momento a gente quer instituir um mestre que diga o que eu sou, o que eu devo fazer, para onde eu devo ir e qual vai ser meu fim. E é isso que a religião faz, né? Eu venho de um caminho na religião de 10 anos, onde eu praticava a religião e estudava, eu li a Bíblia 3 vezes. Então, sei versículos de capa a capa, enfim. Então, assim, eu acho que é disso que eu tento me afastar quando eu busco uma psicanálise que sai desse campo da instituição. Porque, sim, essa coisa da religiosidade é você seguir um mestre, você seguir uma entidade, um ente que seja maior que você e que todo mundo, e que aquilo tem um dogma na igreja que se chama infalível, né? A palavra da pessoa ela é infalível, então ela não deve ser questionada, ela não deve ser contradita, senão você vai para o inferno. Né? Então, na escola é isso. Todos os psicanalistas que hoje estão fora da escola, que foram um dia dela, foi porque se opuseram à opinião do grandioso que está no núcleo da escola. Então, assim, que psicanálise é essa? E aí você entra nesse parâmetro do binarismo, né? De pesar. Não do binarismo a respeito da sexualidade, mas da opinião. É bom ou ruim?
né? Não institucionalizar a psicanálise. Talvez essas palavras não deem conta do que realmente, do efeito. Eu gosto sempre de dizer isso, né, nas supervisões, que psicanálise não se trata de certo ou errado. Se trata do efeito disso. Ah, você está fazendo tal intervenção, mas foi errado. Não, qual foi o efeito disso na vida da pessoa? Então, o que é certo e o que é errado, isso é um parâmetro também muito pessoal. E que é pesado. E aí você traz esse ponto dos 100 psicanalistas numa sala, e isso me faz pensar e reconsiderar o que eu disse no final. Né? Ou melhor, o que eu disse no início. Talvez não exista, de fato, né, 100 psicanalistas numa sala sem opiniões diferentes. Porque parece que o diferente não pode conviver. Você só consegue reunir 100 pessoas numa sala se 100 pensarem igual a você. Se alguém pensa diferente, ela sai da sala. Tem essa, né, de os incomodados que se mudem. É retirado da sala. Né? Então, a opinião retira a gente de um lugar. E eu acho que é disso que se trata uma análise, né? De uma posição discursiva e uma retificação subjetiva que tem muito mais a ver com uma mudança discursiva do que uma mudança de comportamento. Como é que a gente metrifica o discurso? Como é que a gente testifica, torna empírico o discurso? Né? Dentro do rol das pesquisas acadêmicas, uma pesquisa de cunho aberto e de campo, ainda que uma pergunta ela seja, de uma pesquisa ela seja subjetiva e não objetiva, você precisa, como pesquisador, filtrar isso. Não dá para colocar subjetividade na pesquisa. Supor que você acha que está sendo dito ali, né? Sim, justamente, né? No seu olhar de pesquisador. Então, assim, a psicanálise não é bem-vinda nesse campo em que tudo precisa ser quantificado, tudo precisa ser metrificado. Então, na universidade, o que é possível de uma psicanálise? Talvez seja dizer de uma coisa que isso é isso. Como a gente e assim, você falou do seu encontro com a psicanálise, eu entrei na faculdade sabendo um pouco de psicanálise e o que me levou à faculdade foi Freud. Mas quando eu cheguei na faculdade, a psicanálise freudiana que me foi ofertada foi que tudo tinha um sentido. Que você está com o seu parceiro hoje procurando o seu pai. Né? Que eu estou com alguém procurando a minha mãe. Eu estou repetindo os mesmos relacionamentos, né? As mesmas coisas, que o falo é o pênis. Então é uma psicanálise equivocada. Que se você não prescinde daquilo, você entra naquele contexto, que você lê um texto sobre Freud em 2017. Né? Que não se tem necessidade de se atualizar a leitura. E talvez seja isso, né? Não um reprodutor de opiniões, mas de uma leitura e uma interpretação daquilo. Não uma interpretação irresponsável. Selvagem, né? Sim, selvagem, né? Eu acho que a gente entra no que o Lacan traz do seminário 7, quando ele vai problematizar a moral e a ética, desde Aristóteles, e começa a problematizar a ética de Nicômaco e afins. Até que a gente descubra a ética do desejo, que é essa ética particular e inegociável, do seu inegociável você não abre mão, demora um tempo. Até lá nós vamos estar apenas reproduzindo, sendo papagaios, que a partir do mecanismo mental reproduz a fala que é escutada. E até que ponto, eu acho, sabe, Thalita, chegando ao fim do nosso episódio, do nosso encontro, até que ponto hoje, na prática psicanalítica, eu e você, nós, não só estamos reproduzindo o que nós ouvimos, e não estamos fazendo uma psicanálise a partir, prescindindo do que nós ouvimos. E que faz parte também. Talvez o grande problema do mundo hoje é que a gente não aceite o estar na média, o ser ok, a mediocridade, a nossa ordinariedade. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente não faz psicanálise nova todo dia. A gente pode ler 1 milhão de autores diferentes, ver autores norte-americanos, da Europa, do Brasil, da Argentina, de onde quer que seja. Mas no final das contas, talvez todo mundo esteja dizendo coisas diferentes, mas dizendo a mesma coisa. Né? Então não dá pra gente inventar a roda todo dia. A roda é inventada uma vez a cada 50 anos, uma vez a cada 100 anos. Pode ser eu, pode ser você, não pode ser nenhum de nós dois. Pode ser nem no Brasil. Né? Então assim, se a gente está reproduzindo, algo aí está dando certo. E não é sobre isso que a gente está falando. Não é sobre questionar tudo a todo momento e ficar nesse desespero, questionando tudo, duvidando de tudo. Né? É entender que existe uma base, existe um fundamento, que é Freud, e que Freud também estava errado, entre muitas aspas, em muita coisa. Não é o que ele fala nos 3 ensaios da teoria da sexualidade, tem muita coisa absurda que não se aplica hoje. Mas a gente é fruto do nosso tempo, e Freud era fruto do tempo dele. Então, o que ele dizia lá, era lei lá, podia ser lei lá.
Mas hoje não é. Então a gente daí já pode ter um pensamento crítico e diferenciado a respeito disso. Quer dizer que a gente vai inventar uma nova psicanálise em cima disso? Não necessariamente. Mas que a gente está partindo de um lugar de forma crítica, entendendo que a gente pode pensar, entendendo também que cada sujeito, cada subjetividade que vem é uma outra coisa. A gente não pega o caso e bota dentro da teoria. A gente vê o que da teoria cabe dentro daquele caso. Perfeito. Então, é tanta singularidade que a gente afunila tanto que, no final das contas, não é uma ciência que tenha 1 mais 1 igual a 2. Né? Porque pode ser 1 mais 1 igual a 10, 1 mais 1 igual a nada, inclusive. Né? Então, talvez o ponto seja justamente esse, que a gente precisa problematizar, mas não problematizar ao ponto de que a gente desacredite de tudo. Né? Porque se a base está aí, alguma coisa tem de fundamental, né? Sim, com certeza. E eu penso que para chegarmos ao final do nosso encontro, de fato seja isso, né? Há uns dias eu fui questionado sobre urgência e emergência e acolhimento em psicanálise. E eu disse que em psicanálise não havia acolhimento. Isso foi um absurdo. Mas o que eu queria dizer com isso? Eu expliquei depois. Que o Freud elabora e o Lacan sustenta a ideia e tantos outros do sujeito suposto saber. E o que é isso? Eu não sei do que você está querendo me dizer, mas eu quero saber. Né? Para mim, isso é o sujeito suposto saber. É essa ideia de que, não, o paciente diz, não, tu sabe como é ser assim, né? Não sei, mas eu quero saber como é ser assim. Isso, por si só, já é um acolhimento. Não esse acolhimento fenomenológico existencial, em que eu vou abraçar flores e florais, se abraça com planta, incenso, e o paciente é o centro do consultório. E vai ficar tudo bem. Porque às vezes pode ficar muito mal, inclusive. E pode ficar do mesmo jeito, e a pessoa que vai assumir uma posição diferente frente a isso. Mas assim, o papo foi maravilhoso. Quero agradecer seu aceite e também sua disponibilidade de cruzar as coisas e poder vir presencialmente. E acho que talvez seja o único que seja presencial. Mas foi muito produtivo e acredito que não só em mim, mas talvez, na melhor das hipóteses, em quem escutar também vai causar um certo efeito. Então, minha gratidão a você. Eu agradeço também. Obrigada. Um abraço e a gente vai conversando. Se você gostou desse episódio, siga-me aqui nessa plataforma para receber a notificação dos novos episódios e também me siga no Instagram, @HumbertoJuniorPsi, e também em meu canal no YouTube. Curta, comente e compartilhe. Um abraço.